Olá pessoal, bem-vindo à Era Terra. Hoje nós vamos analisar essa figura de argentinossauros na escala 1:35. Quero começar aqui destacando para vocês a postura do animal, com uma inclinação do pescoço não tão inclinada, não tão na vertical quanto um brachiosauro, nem tão horizontal como nos diplodocídeos. Os titanossauros tinham vértebras imensas no pescoço, que indicava que eles tinham realmente essa elevação. As vértebras do início do pescoço são bem curtas, permitindo esse movimento, tanto lateral quanto cima a baixo, mas a grande quantidade, o tamanho das vértebras e a quantidade de vértebras indica que a postura mais comum para esse animal era elevado, já que a vegetação que ele se alimentava era a vegetação alta e não rasteira. O animal está em passo bem tranquilo, não apressado, com as pernas alternadas aí num movimento bem tranquilo. A cauda, ela tem, nas primeiras vértebras da cauda, são mais curtas, permitindo realmente uma movimentação melhor da cauda, e também elas são inclinadas para cima. Aqui nas vértebras sacrais do animal, assim, acima do quadril, elas formam tipo uma sela, nesse começo de cauda, que eleva essa cauda para cima, para só posteriormente ela cair num movimento mais suave. Não chega a encostar no chão, também aqui na figura ela não encosta no chão, mas ela está oscilando conforme o animal se move, caminha para um lado e para o outro, e de cima para baixo. Vejam que as proporções dos titanossauros, como esse argentinossauro, são de cauda longa, mas robusta, e pescoço também muito longo. Diferencia de brachiosauros, que tem a cauda curta, e diferencia também de mamenquissauros, que tem um pescoço também relativamente, proporcionalmente mais longo. Ok? Vamos analisar agora os extras que vem com a figura, começando aqui pela essa figura humana. Vocês observem aqui que tem um índiozinho aqui. Essa figura humana está na escala também 1:35 e representa um homem de 1,80 m. Então vocês observem que nessa proporção homem-dinossauro, o ser humano é muito pequeno, e para alcançar o ventre do animal, uma pessoa de 1,80 m teria que erguer o braço para alcançar o ventre do argentinossauro, de tão pequeno que ele é. Eu vou trazer ela mais perto para analisar. Essa figura, ela tem a única função de servir de escala. Por isso eu não detalhei rosto. Ele tem poucos detalhes aí de pintura, porque não é a intenção. A intenção é somente mostrar a escala humana. Vocês podem observar em outros vídeos que essa figura humana varia. Geralmente é essa e homem de terno. Mas como, nesse caso, o cliente já adquiriu um primeiro lote de encomenda e foi enviado essa primeira figura, nesse lote agora está recebendo essa outra para causar uma variedade de opções. Ok? Então, essas figuras humanas têm a única função de servir de escala. Não representam personagens reais. Outra extras que vem é o fichário. O fichário com os dados do animal e o porta-fichário que o acompanha, a fim de compor um cenário de exposição onde ele fica bem legível e com todas as informações necessárias para um visitante de uma feira de ciências, de uma exposição escolar ou na exposição em museu. Você tem aí todas as informações para o visitante ou mesmo na sua sala de estar. O porta-fichário inclui o logo da Era Terra em alto relevo, e o acabamento dela tem uma textura de pedra de um lado e do outro, e forrado na base com um EVA macio. Então é um suporte prático, mas também decorativo. Deixando o suporte de lado, vamos analisar a ficha em si do animal. Todos os dados mais básicos estão aqui. Argentinossauros ruinculensis, que argentinossauro significa dinossauro ou lagarto da Argentina, e
hiunculensis é devido à formação Huncul onde o animal foi encontrado. Escala 1,35, 103 centímetros de comprimento do modelo, medindo pela linha das vértebras. Isso vai dar para nós um animal em vida de 36 metros de comprimento. O local onde foi encontrado, província de Neuquén, na Patagônia, na formação Huncul. A idade é do Cenomaniano, entre o Cenomaniano e Turoniano, no início do Cretáceo, 96, 92 milhões de anos atrás. Vegetariano, 96 toneladas de estimativa, 36 metros, 7,10 metros de altura na linha dos ombros. A linha dos ombros aqui, nessa postura aqui, ele tem 7,10 metros de altura. A altura da cabeça nessa postura, na posição que o animal está, a cabeça está na altura de 14 metros. Bem alto então, né? Em relação ao chão. Aqui nós temos o cladograma que mostra o grupo a qual ele pertence: dinossauros, Saurisquia, Sauropodomorfo, Macronaria, Titanossauria, Loncossaura. Esse grupo Loncossaura inclui outros gigantes, como Patagontitã e Notocolosso, entre outros. Ok? Também como um extra que acompanha a figura, nós temos a base onde o animal está apoiado, representando aí um trecho de terreno onde ele vivia. Vamos analisá-la mais perto e podemos observar que ela contém o nome da espécie Argentinosaurus hiunculensis nos dois lados da peça. Assim você pode expô-la de qualquer lado, direito ou esquerdo, a sua preferência. Não fica limitado a uma postura só. Ela é composta por um terreno arenoso, bem firme, de pouca umidade, com rochas aleatórias e vegetação rasteira esparsa, formada por sicas, já que as cicadáceas eram bem comuns na época. Há um vestígio de um tronco aqui de gimnospermas, de araucária ou pinheiro. E aí nós temos a marcação das pegadas do animal, já que ele era muito pesado, com certeza marcaria o terreno. E no comprimento das patas, vocês podem observar que há um espaçamento entre elas, onde o animal distribuía melhor o peso andando dessa forma, com as pernas bem separadas, ao invés de andar, como é comum, uma pata na frente da outra. Em alguns animais, ele andava com as patas espaçadas, para melhor distribuição do peso nas suas muitas toneladas aí. Ok? Então é uma base simples, revestida embaixo com EVA, para não riscar o seu móvel, e ela libera, o fato de ter o nome na peça, libera de eu ter que colocar esse nome na barriga do ventre do animal, a fim de deixar a peça livre de qualquer inscrição, já que o nome vai na base. Enriquece a sua exposição, dá mais detalhes sobre o ambiente em que ele vivia e deixa a peça mais expositiva e didática com linha museu. Ao fixar a peça na base, basta seguir a orientação das pegadas. E temos aí o animal de novo na base. Vamos analisar a figura de pormenor. É um desafio imenso porque ela não cabe no enquadramento da câmera. Então eu quero destacar primeiramente as cores. Essa coloração foi a pedido do cliente. Ela é um desafio porque ela é uma cor muito mais voltada a um animal pequeno, como um lagarto, como um basilisco, como um camaleão, como uma iguana, do que como um animal grande. Dada essa coloração, a gente geralmente associa animais pequenos que se camuflam na floresta. Então foi um desafio transformar essa cor para um animal grande e dar a ele naturalidade. Vou trazer a figura mais para próximo para a gente analisar. Então ela vai sair um pouco de enquadramento. Pessoal, o segredo aqui que eu adotei para trazer mais naturalidade para a peça foi deixar muitos tons. Então, começando aqui com o ventre, nós temos um ventre meio rosado,
como a barriga de um hipopótamo. Esse rosa eu joguei ele bem claro, para ele não ficar tão chamativo, não tão vivo, não tão quente, e facilitar aí a transição para o verde. Aqui vocês observam no ventre a textura e a rugosidade da pele conforme o animal se move. Houve um sombreamento também na cloaca, nas virilhas e nas axilas do animal, a fim de dar naturalidade. Nos flancos, nós temos uma transição suave do rosa para os verdes, e também na cauda, onde você não pode ver a linha de divisão entre as duas cores, tanto na cauda quanto no pescoço também. Deixando a linha de divisão, a peça pareceria mais algo industrializada, pintado com máscara de cores, e isso deixaria o aspecto mais de brinquedo à peça. Dando esse tom mais em degradê, suave, de transição, a peça fica mais natural para um animal real, apesar da cor ser chamativa. No verde de fundo, eu fiz vários tons, propositalmente para quebrar a monotonia da cor. Então vocês podem ver aqui tons mais amarelados, aqui na parte de cima tons mais amarronzados, e com uma vista superior, vocês podem observar faixas de cores e tons. Aqui faixas mais escuras de um lado e do outro, também no centro, na linha de simetria, de um lado e do outro dessa linha, um verde mais amarelado e mais claro. Okay? Tudo isso na intenção de quebrar a monotonia. E isso se acompanha ao longo de todo o animal, com uma linha de simetria mais escura e tons mais quentes nos flancos laterais, tanto na cauda quanto no pescoço, seguindo o pescoço. Mesmo nas cores mais claras da lateral, vocês podem observar vários tons e sobretons de verde. Tudo isso para deixar mais natural. Como o animal tinha várias espessuras de pele, poderia-se supor que também haveria uma não uniformidade nos tons do verde. O mesmo acontece para esse lado, com tons sobre tons. E, além disso, as próprias osteodermas também sofrem variação de cores e elas não são pintadas individuais. Veja que as rosetas amarelas até ultrapassam por cima das osteodermas, que não deixa elas isoladas, separadas, como se fosse algo colado posteriormente ao animal, mas integrando ao plano de fundo da cor do animal. Notem toda a variação aqui em cima de cores. E também essas manchas azuladas que eu adicionei depois de ter mesclado o verde, a fim de quebrar ainda mais a monotonia, como se houvesse uma concentração de outro pigmento na pele do animal. Isso ocorre nos dois lados, simetricamente, né, mas não tão simétrico, já que a ideia é ter variedade individual, como se nenhum animal desse tivesse a mesma coloração. Desse lado esquerdo ou desse lado direito. Até pela postura dele, né, que é diferente dos dois lados, você não vê as manchas de comportamento igual. Pessoal, essa cor, eu fiz o máximo possível para não deixar ela tão aberrante. Então, o amarelo que foi pedido, eu coloquei um amarelo, eu pintei no amarelo mostarda, e magiei ele não de preto, mas está magiado com um marrom escuro, formando rosetas aleatórias, que não seguem um padrão rígido, assim, matemático, mas uma coisa bem solta e natural. E dá um aspecto aí interessante à figura. Ainda que colorida, ainda possível dentro da proposta do animal gigante aqui. Destacando
Agora eu vou separar essa peça em três. Essa peça ela é enviada em três partes, a fim de baratear o custo do envio, o custo do frete. Então ela tem rosqueamento na junta do pescoço e na junta da cauda. Isso para baratear o frete, já que permite uma embalagem menor. Então, leve toque, você tem o rosqueamento e aí você observa como a cor ela se forma a partir do rosqueamento. Você tem as guias aí. Fácil você solta essa peça. Isso facilita também o caso você precise transportar essa peça de uma parte a outra, de um lugar a outro, numa mudança de residência ou numa exposição, no envio para alguma exposição. Você tem a acomodação melhor numa caixa menor, mais fácil de transportar sem correr risco de danos à peça. Então, parafuso a longo para dar estabilidade, eu vou soltar aqui as três partes e nós vamos analisar em pormenores cada uma delas. Soltando agora a cauda. E aí nós temos três partes da figura. Isso é uma característica dos grandes saurópodes da Era Terra, que não é visto em outras marcas. Somente a Era Terra tem essa característica. Vamos começar com a cabeça e destacar alguns detalhes na cabeça desse animal. Vocês podem observar que na coloração ela mantém o padrão do corpo, mas ela tem a diferenciação de que o rosa ele sobe um pouco mais até próximo à narina, avançando por cima da cabeça, de um lado e do outro. Isso deixa espaço para linhas individuais mais escuras, que a proposta é que isso varie entre os indivíduos de uma manada e possa servir de reconhecimento facial entre eles. Essa variação que existe nessas linhas. O amarelo, o verde se torna mais amarelado sobre a cabeça e próximo ao focinho, dando mais vida a uma cor mais quente na face e destacando mais o sombreamento em preto ao redor do olho, de um lado e do outro. Esse animal tinha uma queratinização muito grande nos lábios aqui, né, formando quase um bico, uma ranfoteca que nós chamamos, mas não é um bico verdadeiro como nos hadrassauros ou nos ceratopsídeos, já que ele ainda mantém os dentes na frente, com a principal função de arrancar as plantas dada pelos dentes. Esse titanossauro argentinosaurus, ele mostra a tendência do grupo de avançar a linha da mandíbula para a frente do olho. Isso a gente vai ficar ainda mais acentuado nas próximas espécies. E os dentes começam a diminuir da lateral da boca e ficando somente na frente nas últimas espécies do grupo antes da extinção. Então, os dentes se mantêm na frente na função de arrancar plantas, e esse bico ele não é tão funcional nesse fato como é nos hadrassauros, como é nos ceratopsídeos. E aqui na ranfoteca eu joguei um escurecimento em preto e tornou esse verde um pouco verde musgo. As narinas estão a meio caminho no crânio. As fossas nasais estão localizadas acima do olho. E isso faz com que o caminho do ar seja nesse sentido aqui. É incorreto você representar ele com furinhos das narinas aqui na frente, porque esse osso é sólido, não existe nenhuma entrada nesse osso aqui que indique narinas. As narinas tinham que ser tecido mole sobre o osso nasal em direção às fossas nasais aqui em cima. Então essa é a postura correta para as narinas de um saurópode titanossauros. O olho ele é bem grande e ele é bem destacado porque a órbita desse animal é enorme e temos ainda o osso esclerótico, que também é bem grande, indicando que esses animais tinham um olho grande e a visão deles era a principal órgão sensorial para avistamentos à distância, já que ele tinha um posto de observação do alto do seu pescoço de 14 metros de altura em relação ao solo, de uma boa amplitude de visão, onde ele poderia enxergar possíveis predadores se aproximando,
poderia enxergar o movimento das chuvas lá no horizonte, a área onde está chovendo, para onde ele se dirigiria, seguindo chuvas, que é sinal de abundância de alimento, de vegetação e de água. Poderia também encontrar parceiros para reprodução, tudo nesse campo de visão elevado aí. Então, a visão nesses animais, assim como nas aves de hoje, era um dos órgãos sensoriais mais importantes. Daí a função desses olhos serem tão ressaltados. É errado você representar saurópodes com olhos fechadinhos, com gordura ao redor, igual olhos de elefante ou de rinoceronte. Os olhos deles estavam muito mais próximos aos olhos de aves, bem destacados, bem vívidos, do que os olhos de elefantes e rinocerontes, que têm uma péssima visão. Aqui embaixo do olho nós temos a entrada do ouvido, de um lado e do outro, e os dentes. Não sei se dá para ver o interior da boca com a língua, uma ranfoteca também aqui no queixo, na mandíbula, várias peles em dobras aqui no pescoço para permitir movimento, e aqui você tem toda a textura de escamas pequenas do pescoço. Começando aqui as osteodermas de vários formatos, também com grande variedade de cores. As osteodermas estavam presentes, nós não sabemos como elas estavam distribuídas no animal, mas elas estavam lá. E aqui eu propus osteodermas na linha média e duas fileiras de um lado e do outro do pescoço, em cada lado do animal, ao longo de todo o comprimento do animal até a cauda, de um lado e desse outro. Notem que existe um amarelamento, um verde limão em direção à cabeça, que se perde ao longo, torna mais escuro ao longo do pescoço. E toda a escama e textura vocês podem observar. Saindo do pescoço, nós vamos para o corpo, onde nós temos um tronco bem robusto, mostrando o volume do animal, um estômago bem ampliado. Esse animal comia constantemente, então existia muita fermentação no estômago, muitas bactérias aqui para quebrar a celulose das plantas, que eles se alimentavam. Eles não mastigavam o alimento, tá? Os dentes arrancavam as folhagens e engolia direto. Toda a trituração ficava aqui no estômago, a cargo das enzimas, a cargo das bactérias, e também com a ajuda de gastrólitos, que eram pequenas pedrinhas que eles engoliam para ajudar a macetar, a triturar esse alimento aqui. Uma digestão bem demorada, e por isso o animal comia constantemente. Essa digestão nunca parava, sempre tinha material chegando para ser digerido, já que a fermentação, a digestão era bem lenta. Acredito aí que mais de 24 horas com certeza. Então esse animal comia constantemente, com breves pausas aí de deslocamento e de descanso, né? Então nós temos aqui pernas robustas, músculos bem robustos para suportar o peso, tendões bem tensionados na caminhada, cores ressaltando tons sobre tons, ressaltando os tendões, os nervos do animal e a musculatura, a pele repuxando e concentrando conforme o movimento. Destaque aqui para o músculo caudofemoral, que liga a cauda ao fêmur, e a pele que o acompanha nesse movimento. Né? A pele aqui se contrai de um lado e do outro no movimento do animal. Na pata você observa grande musculatura agindo, né, em levantar esse membro. Tem tendões tensionados. Aqui você tem os metacarpos, já que ele não tem falange. Se não tem falange, você também não tem aquela garra típica de outros saurópodes. E nesse caso do titanossauro, eu fiz um vestígio. Vocês podem observar aqui, ó, vestígio de uma falange, mas ela não estava presente a garra típica que vocês observam em outros saurópodes como brachiossauros e diplodocus. Então, esse animal se apoiava diretamente nos metacarpais,
que são os ossos da mão aqui, sem falanges. Essas falanges, alguns últimos saltassaurídeos, que são os últimos titanossauros, vão recuperar ela. Então é uma característica que vai e volta no grupo. Os últimos, como Alamosaurus, por exemplo, já retorna essa garra. Os últimos do grupo são os saltassaurídeos. No pé traseiro, no membro traseiro, você tem os 5 dedos, coisa que os saurópodes não têm, os terópodes não têm, mas os saurópodes mantiveram sempre os 5 dedos. Os 2 primeiros dedos são atrofiados, eles têm as falanges, mas não têm a garra. E nos outros 3 dedos são bem desenvolvidos e com garras. O primeiro dedo com a enorme garra usado aí para, muito provavelmente, para tração do animal e também para cavar, escavar para a postura de ovos, formar ninhos para a postura de ovos. Muito músculo nesse bicho para suportar o peso dos 2 lados, tem tensões nos tendões e na pele, mostrando a musculatura dele, os detalhes, a textura também na palma do pé, na planta do pé, dos membros em geral. Veja que quanta pressão sofria essa pele aqui de baixo, né? Esse animal era um paquiderme, quer dizer, pele grossa. A pele dele era bem grossa, tanto para suportar o atrito do próprio animal, como no caso aqui vocês observem, do membro com a pele, o atrito do animal roçando numa árvore, ou mesmo se deslocando no chão. Então essa pele era bem grossa, até porque quando o animal aumenta também proporcionalmente a espessura da pele. E nós temos aqui vários osteodermas. Essas osteodermas também poderiam servir como reserva de cálcio em momentos de escassez, em épocas de seca, por exemplo. Que nós temos algumas osteodermas formando espinhos altos. Existe uma tendência agora de representar esse grupo com vários e vários espinhos muito grandes. Isso é um erro. Nós temos o registro em fóssil dessas osteodermas. Elas são pequenas em relação ao animal, são baixas, não são tão grandes quanto estão representando aí. O animal parecendo um anquilossauro ou um estegossauro. Não. Os fósseis mostram que elas tinham 30 centímetros, 20 centímetros, 40 centímetros. A maioria deles tinha esse formato de concha e poucos eram pontudos assim. Então, essa representação está mais próxima do que o animal seria realmente. Não teria osteodermas de 1 metro, 2 metros, como o pessoal está representando, não. É um exagero, mais para fins de causar sensacionalismo do que para representar um animal real. Ok? Vamos rapidamente agora para a cauda. E aqui na cauda, eu destaco que nos titanossauros, a cauda ela reduz suavemente, ao contrário dos diplodocídeos, que ela reduz bruscamente aqui no meio da cauda e continua como um chicote bem fino, que é por isso eles são chamados de caudoflagelados, cauda de flagelos, cauda de chicotes. Isso não acontece com os titanossauros. Os titanossauros eles mantêm a cauda reduzindo suavemente, sem muito bruscos. Mas somente no final, em algumas espécies, você tem aí vértebras muito finas e longas, mas bem no finalzinho, formando um chicote muito fino. Nesse modelo, vocês observam também a sinuosidade do movimento da cauda. Visto por cima, ela tem uma sinuosidade, uma ondulação, pequena, mas existe. Isso é por causa do movimento de passo do animal. Então, ela ondula no sentido vertical e também no sentido horizontal. Mantém as manchas, os ocelos amarelos, até o fim da cauda. A cauda o final um pouco mais claro. O verde também se mantém durante toda ao longo da cauda, o rosa, eu digo, a parte rosa de baixo, e também com a transição suave ao longo de toda a cauda. Observem que aqui existem pequenos osteodermos. Aqueles osteodermos que nós vimos em 2 fileiras, aqui também aparece pontudo, e ela vai reduzindo muito continuamente
até o final da cauda. Vocês observam aí o detalhamento das escamas. São detalhes muito pequenos, precisa observar muito de perto, tanto de um lado quanto do outro. Essas pequenas osteodermas aqui, até o fim da cauda. Na ponta final, só tem osteodermas na parte da linha média, só na linha de cima. Então, pessoal, vocês observam aí a riqueza de detalhes na pele do animal. Na parte de baixo vocês veem muita pele enrugada, por causa do movimento que ele está fazendo de balanceamento, de compensação de movimento. Então, essas linhas que vocês veem aqui não são veias, vasos sanguíneos. São apenas enrugamento da pele devido ao movimento. Como o animal tinha pele muito grossa, os vasos sanguíneos, mesmo que superficiais, não apareceriam, não seriam visíveis. Tudo isso aqui são dobras de pele, não veias. Ok, pessoal? Esse é o Argentinosaurus 1,35 era terra, na cor 37. Se você gostou dessa cor, o número dela é 37, para pedir no catálogo. E eu agradeço que vocês tenham acompanhado o vídeo até o final. Peço a inscrição de vocês. E se puder, dê uma curtida e poste um comentário. Eu estarei muito grato. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.